Imagine um universo onde palavras são como moedas utilizadas com cautela, em que o silêncio se torna uma lâmina afiada nas trevas. Nicolau Maquiavel, mestre da sagacidade, compreendeu que os homens mais ameaçadores não são aqueles que discursam incessantemente, mas os que escutam até a última respiração do adversário antes de agir. Porque muitos falham exatamente quando pensam ter controlado a situação. A resposta encontra-se naquilo que você não diz, no que omite, no espaço existente entre suas palavras, que se transforma em um teatro de poder. Não se trata apenas de um segredo, mas sim de uma arma. E hoje você irá aprender a utilizá-la. 50 anos atrás, o príncipe desvendou as regras não explícitas do poder, mas há uma página deste manual que poucos tiveram coragem de explorar. Maquiavel não apenas teceu conceitos sobre isso, ele viveu na prática. Reis perderam seus tronos, impérios se elevaram, tudo por conta de alguns que entenderam que o silêncio, quando usado de maneira estratégica, é mais impactante que 1000 discursos. Você já refletiu sobre o fato de que, em meio ao tumulto das redes sociais e da superexposição, aqueles que realmente controlam as situações raramente são vistos? Eles não falam o que está na mente, calculam cuidadosamente. E se você descobrisse que sua indiscrição é o que o tem mantido distante do sucesso? Este é o enigma que os ingênuos nunca decifram. Falar é uma habilidade humana, mas silenciar é uma virtude divina. Observe a natureza. O lobo não uiva antes de atacar. A serpente não anuncia seu veneno. De forma semelhante, os mestres da estratégia reconhecem que o silêncio é o véu que encobre suas manobras até o momento oportuno. Contudo, atenção, não se trata de ser mudo, mas de exercer controle. Um comentário no momento inadequado pode derrubar reinos, uma pausa na hora certa pode construí-los. Quantas boas oportunidades você deixou escapar por não conter um impulso imprudente? Por quantas portas você não conseguiu entrar porque sua voz se manifestou antes que sua mente estivesse pronta? Maquiavel ensinou que a fortuna é uma dama caprichosa. Ela não se entrega aos que gritam, mas àqueles que observam, analisam e aguardam. Napoleão, Sun Tzu, Churchill, todos eles dispunham de uma mesma arma secreta que não se encontrava em suas palavras, mas nos silêncios repletos de intenção. E você? Quanta influência já deixou escapar por não perceber que às vezes a voz mais impactante é aquela que se mantém em total suspense? Este vídeo não se trata de se calar. Trata-se de orquestrar o barulho do mundo a seu favor, como um maestro invisível. Daqui em diante, a cada segundo que você dedicar a este conteúdo, estará um passo mais próximo de dominar a arte que distingue os peões dos jogadores. Porque o silêncio, quando manipulado com a precisão de Maquiavel, não é ineficácia, é estratégia em sua forma mais pura. E se eu lhe disser que durante os próximos minutos você aprenderá a transformar essa arma em seu maior trunfo, então prepare-se. O primeiro passo é simples, pare de falar e comece a ouvir. O silêncio nunca foi vago. Desde os salões dourados de Florença até as sombras dos corredores do poder atual, ele é o campo onde se travam as batalhas verdadeiras. Maquiavel, em sua perspicácia afiada, percebeu que quem domina o silêncio, domina o jogo. As palavras são como armas disparadas, mas o silêncio é a mão invisível que as sustenta. Reflita sobre os mais célebres estrategistas da história. Não eram aqueles que mais falavam, mas sim os que sabiam quando selar os lábios e deixavam que os outros se entregassem na própria verborragia. Quantas vezes você já se excedeu em palavras e só então percebeu que entregou ao rival exatamente o que ele precisava para vencê-lo?
A esperteza do silêncio reside em sua dualidade. Ele pode funcionar como um escudo ou uma lança. Quando você se mantém em silêncio diante de uma provocação, não está fugindo. Você está obrigando seu oponente a lutar contra os fantasmas de sua própria imaginação. Maquiavel nos ensinou que o medo é mais eficaz quando não é nomeado, quando paira no ar como uma ameaça nunca totalmente revelada. O príncipe que domina essa habilidade não necessita de exércitos para intimidar. Seu mistério é sua fortaleza. E você já considerou calcular o valor de cada palavra que solta, como um general contabilizando suas munições antes da batalha? Porém, é fundamental entender que o silêncio estratégico não representa inatividade. Trata-se de uma coreografia intencional, onde cada passo não dado é tão vital quanto os que são realizados. Observe a natureza. O leão não ruge ao caçar. Ele se aproxima em total silêncio, pois reconhece que o êxito depende do instante exato. De maneira semelhante, aqueles que dominam o poder compreendem que há momentos em que uma única palavra dita antes do tempo certo pode comprometer anos de planejamento. Quantas oportunidades você já deixou escapar por não saber aguardar? Em quantas ocasiões a inquietação foi mais forte que a estratégia? O verdadeiro risco, no entanto, reside em confundir silêncio com fraqueza. Os ingênuos pensam que quem se cala age por temor, mas os estrategistas percebem que, na realidade, é o contrário. O silêncio é o privilégio dos fortes, pois apenas aqueles que possuem autocontrole podem se dar ao luxo da paciência. Maquiavel adverte: o homem que não consegue dominar suas palavras jamais dominará seu destino. E em um mundo onde todos brigam por atenção de maneira frenética, aquele que opta por não participar do circo acaba, ironicamente, se tornando o protagonista do espetáculo. Agora reflita, se o silêncio possui tamanha força, por que tantos insistem em rompê-lo? A resposta é clara: porque a maioria dos homens é conduzida pela busca de validação instantânea, pela necessidade de aplausos fáceis. Contudo, os que aspiram ao verdadeiro poder compreendem que o silêncio é o único ambiente onde a verdadeira estratégia pode prosperar. Nos próximos segmentos, você aprenderá como transformar essa arma em uma extensão da sua vontade, assim como os grandes mestres da história o fizeram. Mas, por enquanto, retenha esta lição inicial. Dominar o silêncio é dominar o primeiro movimento do jogo. E todo jogo já é decidido antes mesmo de começar. Existe uma ironia cruel no mundo dos homens. Aqueles que mais almejam atenção são, frequentemente, os que menos a merecem. Maquiavel, em seus textos mais sombrios, revela que a incessante necessidade de se comunicar surge de uma insegurança profunda, o mesmo veneno que derruba reinos e arrasa carreiras. Pense nos tribunos da Roma antiga, nos cortesãos que entupiam os ouvidos dos monarcas com palavras vazias. Onde estão agora? Suas vozes se dissiparam com o passar do tempo, enquanto o silêncio estratégico de figuras como César e Augusto ressoa por séculos. Você já percebeu como, em reuniões cruciais, aquele que fala menos frequentemente é o mais temido? Não é à toa, mas porque ele compreende que, em certos jogos, a verdadeira autoridade não é explicada, é imposta. Há um instante em que falar se torna uma armadilha e os ingênuos caem nela sem se dar conta. Imagine um negociador que expõe seu preço mínimo logo no primeiro encontro, ou um político que revela todas as suas estratégias antes do momento oportuno. Maquiavel os chamaria de escravos de suas próprias palavras. O poder não está no que você diz, mas no que os outros acreditam que você é capaz de dizer.
Quando você silencia de forma estratégica, força o oponente a preencher o vazio com seus próprios medos e suposições. E é nesse momento que você passa a controlá-lo. Quantas vezes você já saiu vencedor de uma discussão, simplesmente permitindo que o outro falasse até se enredar em suas contradições? No entanto, existe um risco ainda maior do que falar em demasia: falar no momento errado. O estrategista florentino ensinou que a impulsividade é a irmã gêmea da derrota. Na corte de Lorenzo de Médici, os homens mais perigosos não eram aqueles que atacavam primeiro, mas sim aqueles que sabiam esperar até que seus inimigos cometessem o erro fatal de se expor. Hoje em dia, quantas pessoas arruinam suas próprias chances ao não resistirem à tentação de responder um e-mail agressivo, de reagir nas redes sociais ou de se justificar quando ninguém pediu explicações? O silêncio, nesses momentos, não é covardia, mas uma emboscada perfeita. O paradoxo mais intrigante dessa arte consiste em que, quanto menos você se expressa, maior o esforço das pessoas para interpretar suas intenções. Reis e tiranos sempre tinham plena consciência disso. A essência do mito reside no que permanece não dito. Quando você se abstém de dar explicações, defesas ou de buscar a aprovação alheia, algo surpreendente ocorre. As pessoas passam a atribuir a você características que talvez nem sejam verdadeiras. Maquiavel argumentaria que isso representa a essência do poder autêntico, fazer com que os outros acreditem em algo que você nunca chegou a afirmar. Napoleão não precisava proclamar seu gênio militar. Seu silêncio estratégico antes das batalhas gerava dúvida entre seus adversários. Agora, reflita sobre isso. Em sua vida pessoal, quais situações você abordou como se fossem batalhas verbais, quando na verdade deveriam ter sido jogadas de silêncio? Quantas oportunidades se fecharam porque você insistiu em fazer discursos quando um olhar ponderado e um breve momento de pausa poderiam ter sido muito mais eficazes? Nos próximos passos dessa estratégia, você aprenderá a transformar essa compreensão em ações concretas, pois entender o poder do silêncio é apenas o primeiro passo. Dominar esse silêncio requer uma disciplina que poucos conseguem manter, e é exatamente por isso que são poucos os que atingem o verdadeiro poder. A história não é dos apressados. Os autênticos arquitetos do poder reconhecem que o tempo é um aliado traiçoeiro. Ele consome os impulsivos e favorece aqueles que sabem esperar. Maquiavel observou, do lado de fora em Florença, que decisões tomadas de maneira precipitada causavam ruína a mais príncipes do que as conspirações mais bem elaboradas. Existe uma arte sombria em deixar os acontecimentos amadurecerem até o momento exato em que sua intervenção poderá causar o maior impacto. Quantas vezes você agiu sob a pressão do momento, apenas para perceber depois que, se tivesse aguardado mais 3 dias, a vitória teria chegado até você sem qualquer esforço? O silêncio estratégico assemelha-se a um cerco medieval. Não se trata de atacar as defesas de frente, mas de sufocar lentamente as opções do oponente até que ele mesmo decida abrir os portões. Observe os grandes mestres do xadrez. Suas jogadas mais impactantes surgem após extensos períodos de aparente calma. Da mesma maneira, nas negociações que definem destinos, quem tem o controle sobre o tempo também tem o domínio sobre o resultado final. Maquiavel expõe em suas correspondências privadas como os Maisse utilizavam o silêncio como uma forma de tortura psicológica.
Eles mantinham embaixadores e inimigos em espera por semanas, até que a ansiedade os forçasse a revelar segredos ou aceitar condições desfavoráveis. Em sua vida, quantas concessões você já fez só para escapar da pressão dessa espera? Mas existe um aspecto ainda mais profundo dentro desse conceito, o silêncio como uma ferramenta de autoconhecimento. Enquanto a maioria se apressa para ocupar todos os espaços vazios com barulho, o estrategista aproveita esses momentos de pausa para discernir padrões que escapam ao olhar convencional. O jovem Maquiavel aprendeu essa lição de forma dura durante seu exílio, pois o silêncio forçado lhe revelou as verdadeiras dinâmicas do poder que jamais teria compreendido na agitação da chancelaria florentina. Nos dias atuais, em que a hiperconexão nos priva até dos últimos vestígios de contemplação, aqueles que se permitem o silêncio obtêm uma vantagem quase injusta. Você já notou que suas melhores ideias costumam surgir no banho ou em momentos de solidão, quando finalmente se afasta da incessante pressão dos estímulos? O grande risco do mundo moderno é que transformamos a impaciência em uma virtude. Exaltamos os que falam rapidamente, tomam decisões instantâneas e respondem imediatamente, como se agilidade fosse sinal de sabedoria. Maquiavel se divertiria com essa ingenuidade. Em A Arte da Guerra, escrito durante sua juventude, ele adverte: o general que marcha ao compasso dos tambores do inimigo já está derrotado antes mesmo de lutar. Nos negócios, na política, até mesmo nos relacionamentos, com que frequência você se viu reagindo ao ritmo que os outros impuseram, apenas para se arrepender depois? O silêncio estratégico é precisamente o antídoto. Ele devolve o controle sobre o tempo e o fluxo da batalha. Aqui se encontra uma verdade inquietante. Em um mundo repleto de respostas imediatas, quem se torna mestre na arte da espera intencional possui uma vantagem quase sobrenatural. Visualize a vantagem de responder a e-mails significativos apenas após 24 horas, de nunca tomar decisões sob pressão emocional, de permitir que seus oponentes se enredem em seus próprios argumentos, enquanto você permanece em seu silêncio robusto. Nos próximos capítulos, você aprenderá a implementar essa paciência estratégica em situações específicas, pois compreender o valor do tempo é apenas o início. A verdadeira maestria se revela quando você transforma essa consciência em um instinto tão natural quanto qualquer impulso. E esse é um poder que poucos seres humanos ao longo da história realmente dominaram. Há um momento em que o silêncio deixa de ser mera ausência de palavras e se converte em uma linguagem mais sofisticada do que qualquer oratória. Maquiavel, em seus anos como diplomata, aprimorou a habilidade de comunicar verdades sem pronunciá-las, permitindo que fossem percebidas de maneira tácita. Essa é a essência do verdadeiro poder. Fazer com que outros cheguem às suas próprias conclusões, acreditando firmemente que se tratam de suas próprias ideias. Já percebeu como os líderes mais eficazes raramente fazem ordens diretas? Ao invés disso, eles semeiam sugestões estratégicas, uma pausa significativa aqui, um olhar bem ponderado ali, e resultam na obediência espontânea de seus subordinados. A ambiguidade estratégica é a arma ideal em um mundo obcecado pela transparência. Enquanto a maioria se desgasta explicando, justificando e revelando sua mão, o verdadeiro estrategista compreende que o poder reside precisamente no que não é explicitado. Maquiavel documentou como César Borgia usava essa técnica com maestria. Suas declarações públicas eram sempre suficientemente ambíguas, permitindo várias interpretações e assegurando espaço para manobra quando as circunstâncias mudavam.
Nos dias atuais, quantas vezes você se sente encurralado por promessas ou afirmações muito específicas que fez anteriormente? E quantas oportunidades poderiam se abrir se você tivesse aprendido a arte de nunca se atar completamente a uma única visão? É importante notar que essa ambiguidade não se confunde com fraqueza ou hesitação. Pelo contrário, demanda uma disciplina mental rigorosa. É uma neutralidade armada, com precisão similar à de uma espada florentina. O príncipe maquiavélico compreende perfeitamente seus desejos, mas nunca expõe todo o seu plano. Ele sabe que informações são como moedas de troca e que expor seu verdadeiro pensamento é como atirar ouro diante de possíveis rivais. Ao longo de sua carreira, em quantas ocasiões você se apressou a compartilhar ideias ou projetos muito cedo, apenas para vê-los sendo apropriados ou sabotados? O silêncio estratégico atua aqui como uma fortaleza. Suas ideias devem cruzar os portões apenas quando estão prontas para entrar em combate. O aspecto mais perspicaz dessa abordagem é que ela transforma os outros em cúmplices involuntários de sua estratégia. Quando você não fornece respostas prontas, as pessoas preenchem as lacunas com suas suposições e anseios. Maquiavel observou esse comportamento nos conselhos florentinos. Os políticos mais sagazes sempre preferiam fazer perguntas em vez de oferecer respostas, forçando os outros a revelarem suas posições primeiro. Nos relacionamentos contemporâneos, seja no âmbito profissional ou pessoal, quantas situações você poderia ter controlado simplesmente fazendo menos declarações e preferindo perguntas estrategicamente silenciosas? Aqui está o segredo mais bem guardado dos grandes estrategistas. O silêncio nunca é um vazio. Ele se enche com as projeções, temores e esperanças daqueles que o observam. Quando você cessa de tentar controlar a narrativa por meio das palavras e abraça o poder da ambiguidade calculada, algo extraordinário ocorre. As pessoas começam a ver em você exatamente aquilo que você deseja que vejam, sem que você precise afirmar nada. Nos próximos segmentos desta revelação, você irá aprender a converter este princípio em técnicas práticas para negociação, liderança e construção de influência. No grande teatro do poder, os melhores intérpretes têm consciência de que o verdadeiro espetáculo não reside no que é falado, mas no que é deliberadamente omitido. O maior paradoxo do poder é que aquilo que você opta por não dizer normalmente tem um valor superior a tudo que poderia expressar. Maquiavel, em suas análises dos grandes líderes da antiguidade, observou um padrão perturbador. Quanto menos um governante se expressava, mais lendas surgiam ao seu redor. Alexandre, o Grande, tinha essa noção profundamente arraigada. Suas raras aparições públicas eram minuciosamente organizadas, enquanto longos períodos de ausência alimentavam ainda mais a imagem de seu poder quase divino. Atualmente, em uma época em que a superexposição se tornou um padrão, quantos líderes empresariais, políticos ou até influenciadores digitais estão comprometendo seu mistério ao se tornarem excessivamente acessíveis e familiares? Existe uma matemática intrigante na economia da atenção. Quanto mais você se expõe, menor seu valor se torna. O silêncio estratégico contraria essa lógica. Ele gera uma escassez artificial da sua presença, tornando cada aparição um evento marcante. Maquiavel documentou como os Médici dominavam essa estratégia, fazendo suas aparições em público apenas em momentos criteriosamente selecionados, enquanto seus concorrentes se desgastavam em discursos intermináveis. O que se observava? Quando os Médici finalmente se pronunciavam, toda Florença parava para ouvir.
Quantas vezes você já sentiu que estava se desvalorizando por estar sempre disponível, sempre respondendo, sempre se justificando? Contudo, o verdadeiro poder dessa técnica vai além da mera manutenção de mistério. O silêncio prolongado e intencional atua como um teste severo. Ele revela quem realmente teme a sua ausência e quem apenas suporta a sua presença. Nos arquivos secretos do Vaticano, tão estudados por Maquiavel, há um princípio sombrio que se revela. Permita que seus aliados sintam sua falta antes que percebam que conseguem viver sem você. Nos relacionamentos profissionais, quantas vezes você se vê preso em situações onde entrega mais do que recebe? Muitas vezes, isso acontece porque nunca se permitiu desaparecer por um tempo suficiente para que o outro sentisse o vazio deixado por sua ausência. É aqui que reside a lição mais contra-intuitiva. O silêncio prolongado é uma forma refinada de comunicação. Ao se retirar estrategicamente, você força os outros a confrontar seus verdadeiros sentimentos em relação a você. E frequentemente, essa revelação é mais valiosa do que qualquer retorno direto. Os doges de Veneza, admirados por Maquiavel, praticavam isso como uma arte. Eles se retiravam para seus palácios por semanas, observando o comportamento da cidade durante sua ausência. Nos negócios atuais, quantos executivos poderiam compreender melhor sua verdadeira influência, desaparecendo por 15 dias, ao invés de participar de 15 anos de reuniões intermináveis? Agora reflita sobre isso. Em um mundo onde todos clamam por atenção, o silêncio estratégico se torna a forma máxima de protesto e poder. Ele serve como a arma de quem se recusa a entrar na corrida por holofotes, ciente de que o controle real vem da habilidade de desaparecer quando necessário. Nos próximos capítulos, você aprenderá a dosar essa ausência intencional. Assim como o veneno e o remédio se diferem apenas pela dose, o mesmo silêncio que constrói autoridade pode, se administrado de forma inadequada, ser responsável pelo esquecimento. Essa é uma lição para aqueles que já estão preparados pelas verdades anteriores, e sua mente, caro estrategista, está prestes a alcançar um novo nível de compreensão. Há momentos em que o silêncio deixa de ser um escudo e se transforma na mais letal das espadas. Maquiavel, ao analisar as guerras da Itália, notou que os generais mais temidos eram aqueles que não reagiam às provocações com discursos, mas sim com um silêncio repleto de significado, um silêncio que ecoava mais alto que qualquer grito de guerra. Esse é o maior paradoxo da estratégia. Em várias ocasiões, a arma mais eficaz é a recusa a lutar na batalha que seu adversário tanto almeja. Quantas vezes você se viu atraído para disputas desnecessárias só porque respondeu a uma provocação que deveria ter sido ignorada? O silêncio ofensivo atua como um vácuo estratégico, drenando a energia do oponente até que ele se consuma. Ao se recusar a participar, você nega ao adversário o oxigênio emocional que nutre seu confronto. Maquiavel descreve como os Borgias aplicavam essa estratégia contra rivais verbais, permitindo que falassem sozinhos por semanas até que suas palavras se tornassem um eco vazio, expondo suas vulnerabilidades. Nos tribunais contemporâneos, os advogados mais habilidosos compreendem que o silêncio após uma pergunta embaraçosa pode ser mais destrutivo do que qualquer objeção. Em sua vida, quantas discussões você poderia ter vencido apenas deixando o outro falar até se esgotar, sem a recompensa de sua resposta? Contudo, há uma camada ainda mais profunda nessa abordagem: o silêncio como forma intencional de humilhação.
Quando alguém aguarda sua resposta com ansiedade e você a retém deliberadamente, está exercendo um tipo de poder quase primitivo. Os registros históricos de Florença mostram que Cosmo de Médici dominava essa habilidade, fazendo embaixadores esperar horas em sua sala de espera, apenas para encontrá-los com um silêncio glacial que comunicava mais que 1000 palavras. Hoje, enquanto os conflitos no ambiente de trabalho, desentendimentos familiares ou guerras de egos, poderíamos sair vitoriosos apenas ao nos afastar do campo de batalha verbal e deixar o adversário lutando contra sombras. O toque mais brilhante do silêncio ofensivo é que ele altera completamente as regras do jogo. Enquanto seu adversário se exaure tentando provocar uma resposta, você mantém sua energia e ainda conquista a vantagem psicológica de quem observa de fora. Maquiavel, em suas reflexões sobre a conquista de César, destacou que o general romano frequentemente fingia não ouvir os insultos diretos, não por fraqueza, mas porque entendia que responder significaria rebaixar-se ao nível do oponente. Quantas vezes você testemunhou pessoas em posições de poder se comprometerem irreversivelmente por não resistirem à tentação de responder a críticas insignificantes? Agora, a lição mais valiosa. O silêncio ofensivo não é a ausência de ação, mas a manifestação da ação em sua forma mais pura. Ele se equipara estrategicamente a permitir que um inimigo avance de maneira descontrolada em terreno pantanoso, enquanto você aguarda em solo firme. Nos momentos finais dessa revelação, você aprenderá como aplicar esse princípio em cenários específicos, desde negociações tensas até conflitos pessoais. Dominar a arte do silêncio ofensivo é possuir, talvez, a única arma que se torna mais poderosa quanto menos você a utiliza. E essa compreensão, caro estrategista, é o que distingue inequivocamente os jogadores dos peões no grande jogo do poder. O verdadeiro mestre não se limita a permanecer em silêncio. Ele utiliza cada momento de quietude como uma alavanca para ações decisivas. Maquiavel, em seus últimos anos de exílio, descobriu a ironia suprema. Foram exatamente os períodos de silêncio forçado que lhe proporcionaram a clareza necessária para criar suas obras mais impactantes. Essa é a alquimia final, a capacidade de transformar a aparente passividade em energia potencial pronta para ser liberada no momento certo. Quantas vezes você teve a sensação de estar perdendo tempo nos momentos de pausa, sem perceber que eram esses intervalos que preparavam seu próximo movimento decisivo? Existe um ritmo sagrado na prática do poder, uma alternância calculada entre ação e pausa que os grandes estrategistas conhecem instintivamente. Maquiavel se debruçou sobre os movimentos dos condottieri italianos e identificou uma constante. Os generais que obtinham os melhores resultados eram aqueles que reconheciam o momento de permanecer parados no campo de batalha, permitindo que o inimigo se desgastasse com ataques apressados. Essa mesma dinâmica se retrata também nos negócios contemporâneos. Quantas empresas desperdiçam recursos e esforço em ações desenfreadas, enquanto os verdadeiros protagonistas aguardam o instante em que uma única iniciativa terá o maior impacto? O silêncio, nesse contexto, não representa inércia, mas sim uma energia cinética potencial se acumulando. Porém, existe um elemento ainda mais sutil nessa análise, o silêncio como um espaço para a tomada de decisão ideal. Os documentos secretos dos Maisy revelam que Lorenzo, o Magnífico, seguia um ritual. Ele sempre aguardava 3 dias antes de deliberar sobre decisões de grande importância, independentemente da pressão que enfrentasse.
Durante esse período de silêncio intencional, as emoções se acalmavam e a estratégia surgia com uma clareza cristalina. Na sua vida, quantas decisões feitas sob pressão você gostaria de repensar? E quantas vezes uma simples pausa de 24 horas poderia ter alterado completamente o desfecho? O paradoxo mais intrigante é que o silêncio estratégico ganha ainda mais valor em um mundo que se movimenta rapidamente. Em uma era de reações instantâneas e opiniões efêmeras, a habilidade de sustentar um silêncio intencional se assemelha a possuir uma moeda rara em um cenário de inflação verbal. Maquiavel já havia previsto isso em suas reflexões sobre a República Romana. Os senadores mais influentes eram os que menos falavam, mas quando se manifestavam, cada palavra tinha um peso significativo. No mundo contemporâneo, onde a atenção se tornou o recurso mais precioso, quem governa seu silêncio tem controle sobre o verdadeiro valor de suas intervenções. E agora, nos aproximamos da revelação final. O silêncio maquiavélico nunca representa um fim em si mesmo. Ele é o espaço entre as notas que formam a sinfonia do poder, o vazio que confere forma e significado à essência. Ao dominar totalmente essa habilidade, algo extraordinário acontece. Suas palavras adquirem o peso de previsões e suas ações a inevitabilidade do destino. Nos segredos que ainda serão desvendados, você aprenderá a ajustar esse silêncio com precisão cirúrgica, convertendo-o de uma simples teoria em uma prática implacável. Agora, estimado estrategista, você está prestes a ir além do aprendizado e ingressar no domínio da maestria, onde o silêncio se transforma de uma técnica em uma segunda natureza. E assim chegamos ao núcleo da questão. O silêncio nunca se tratou de se calar, mas de dominar a arte mais rara, a de ouvir o mundo clamar enquanto você observa, calcula e decide. Maquiavel, em sua feroz sabedoria, nos deixou uma verdade que percorre os séculos. Os homens falam excessivamente por temerem o vazio, enquanto os verdadeiros estrategistas o cultivam como um jardim secreto, onde brotam seus planos mais audaciosos. Você já notou como os grandes rios permanecem silenciosos em suas profundezas, mesmo quando suas superfícies estão em turbulência? Essa é a verdadeira essência do poder, a tranquilidade que movimenta os mundos. Neste momento exato, enquanto você absorve essas palavras, decisões estão sendo tomadas sobre sua vida, carreira e futuro. Algumas nos bastidores de reuniões das quais você nem imagina, outras nos silêncios refletidos em suas próprias incertezas. A questão que fica não é se você adotará o silêncio estratégico, mas se você será o mestre ou a presa dele. Porque no grande palco humano, enquanto alguns aplaudem discursos vazios, os verdadeiros jogadores elaboram seus roteiros entre as palavras, onde reside o real poder. Imagine por um momento como seria sua vida se cada uma de suas palavras fosse uma moeda de ouro, empregada somente quando o retorno fosse garantido. Se cada silêncio seu tivesse o peso de 1000 promessas não feitas. Esta é a transformação que se inicia hoje, não como um mero recurso, mas como uma filosofia. Os mesmos princípios que guiaram príncipes e líderes ao longo dos séculos agora estão em suas mãos. Não para enganar, mas para manobrar habilidosamente em uma realidade que desvalorizou o não dito. Portanto, permita que esta seja a sua última instrução. Ao final do vídeo, o verdadeiro teste terá início. O desafio de resistir à sedução do ruído superficial, de cultivar o silêncio que antecede a ação perfeita, de se tornar não apenas um ouvinte, mas um interpretador dos segredos ocultos nos espaços da vida.
E se esta mensagem ressoou em sua mente estratégica, imagine o que mais você poderia desvendar ao seguir essa jornada conosco, pois todo silêncio bem utilizado merece uma audiência atenta. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode encerrar este vídeo e retornar ao barulho do mundo, ou pode dar o primeiro passo rumo ao verdadeiro domínio, curtindo, compartilhando e se inscrevendo para transformar esse conhecimento em um poder real. Porque ideias como esta não foram criadas para serem esquecidas, mas para reverberar na mente daqueles poucos que compreendem que, às vezes, o impacto mais significativo provém do que você escolhe não dizer. O cenário está montado, o silêncio está preparado. Agora resta saber como você fará uso dessa arma.